Boa noite a todos. Para nós é um enorme prazer estarmos participando de mais e aceitou um convite muito agora em cima da hora, em substituição ao colega que não pôde participar. Agradecer a todos os moderadores, tanto o Matheus Franco quanto o nosso amigo Fábio Segal, que vão estar adiante aqui desse nosso evento, além, obviamente, do Gustavo, que faz parte junto conosco aí da comissão que está organizando todos esses eventos. Então, é um prazer enorme ter todos vocês aqui conosco. Eu gostaria de dar a palavra ao Fábio Segal e ao Matheus para que possam iniciar esta sessão e apresentar o professor Paulo Kassab e o professor Gustavo de Paula. Por gentileza, Fábio, Matheus. Pode começar, Matheus. Então, vou começar agradecendo, né, a comissão aí da SOBED, aqui representada pelo professor o Dr. Paulo Kassab, né, e um grande amigo, um grande endoscopista aí, que todo mundo conhece, que é o Gustavo Andrade. E vou dividir essa responsabilidade hoje com o Fábio Segal, né, com o nosso colega aí do Rio Grande do Sul, também com bastante experiência. Eu estava comentando aqui com a gente, né, na SBAD, falando sobre esse tema. Então, a gente vai começar com as apresentações, né, Fábio? Eles vão debater entre eles, né, apresentando acho que 6 minutos para cada um, para falar sobre o seu ponto de vista, né, nessa temática que é o esôfago de Barrett, focando também aí a displasia de alto grau, o adenocarcinoma também associado ao esôfago de Barrett. Vamos fazer assim, então, Fábio? A gente passa a palavra para eles. Quer fazer uma introdução também? Falar um pouquinho? Não. A bola está rolando. Vamos começar com os especialistas aí. Então tá, joia. Acho que Gustavo, a gente vai começar contigo, tá bom? Começar a mostrar teu ponto de vista aí. Bom, boa noite a todos, né? Em primeiro lugar, muito obrigado ao Eduardo pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer de verdade. Estando entre amigos, o Fábio, o Matheus e o Dr. Paulo, da labuta diária, e falar de um assunto que me agrada muito, que é o esôfago de Barrett, tá? Mais especificamente do Barrett com a displasia de alto grau e com o adenocarcinoma. Só para começar com um pouquinho de polêmica, eu uma vez encontrei uma frase falando que poucos termos em medicina significam tantas coisas diferentes para tantas pessoas quanto o esôfago de Barrett. Então, é um assunto controverso para todo mundo, tá? Mais legal ainda a gente fazer um cara a cara de algo que não tem consenso, de algo que não tem definição precisa. Tudo isso é muito vago, tudo isso é muito dinâmico, então acaba colocando o assunto como mais apimentado ainda. Só para a gente poder tentar ter um norte, a definição mais aceita hoje em dia é aquela da substituição do esôfago distal por um epitélio colunar metaplásico, que algumas pessoas consideram a metaplasia intestinal especializada. E o que a gente chama de esôfago de Barrett hoje, que aqui a gente pode ver na foto aqui à esquerda, não é o que o Dr. Norman Barrett descreveu lá na década de 50, tá? Mas por uma questão aí de deferência, hoje em dia a gente chama de esôfago de Barrett algo parecido com aquilo que ele hipotetizou há mais de 50 anos. E sempre que a gente fala em Barrett, a grande importância é que ele aumenta muito o risco de adenocarcinoma. A gente sabe que o epitélio escamoso do esôfago, ao se transformar no epitélio glandular, pode sofrer alterações displásicas que podem levar ao surgimento de um adenocarcinoma e pode chegar a um quadro dramático como esse que a gente vê aqui, de uma grande lesão vegetante no esôfago distal, e infelizmente um paciente que já não pode mais ter um tratamento curativo. E sempre que a gente pensa em Barrett, a gente tem que fazer um diagnóstico focado na endoscopia e na patologia.
Na endoscopia, a gente vai ver aquele epitélio colunar revestindo o esôfago distal. E para isso é muito importante eu saber direitinho aonde está a transição esôfago-gástrica e aonde está a junção escamocolunar. Em condições normais, as duas são coincidentes. Nos pacientes com Barrett, aparece essa discrepância. Eu vejo o epitélio colunar, eu faço biópsia e aí eu consigo confirmar o esôfago de Barrett. E sempre que a gente fala em biópsia, a gente lembra dos protocolos oficiais, o protocolo de Seattle, que a gente tem que fazer muita biópsia. O ideal é que a gente faça biópsia de 2 centímetros de epitélio colunar, se a gente não souber que tem displasia. Se tiver displasia, tem que ser 4 biópsias a cada centímetro, mais todas as áreas suspeitas. E por que isso é importante? Eu gosto muito dessa desenho que está aqui à esquerda, mostrando que a gente, quando fala em Barrett, o Barrett ele não é homogêneo. Às vezes eu tenho uma grande área de Barrett, mas eu vou ter pequenos focos de displasia de baixo grau, de displasia de alto grau e até mesmo de câncer. Então, por isso é que é importante fazer muitas biópsias, para a gente poder tentar aumentar a nossa acurácia, a nossa taxa de detecção. Mesmo em Barretts muito grandes, a gente tem áreas com displasia e áreas sem displasia. Então, mais uma vez, biópsias para valer. E quando a gente adere a esse protocolo de Seattle, fazendo muitas biópsias, a gente consegue ter uma sensibilidade para a detecção da displasia de alto grau e do adenocarcinoma, que interessam para a gente aqui hoje, que pode chegar até 85%. Feito o diagnóstico, o que a gente pode propor para esse paciente? A gente pode fazer um acompanhamento clínico, a gente pode mandá-lo para a cirurgia, aí pode ser uma cirurgia de ressecção, mas o que interessa nesse bate-papo é o tratamento endoscópico, que vai ser dividido em 2 grandes grupos: as técnicas de ablação e as técnicas de ressecção. Dentro da ablação, a gente tem a mais importante hoje em dia, que é, sem dúvida nenhuma, a radiofrequência. Mas lá fora a gente ainda tem a crioterapia e a terapia fotodinâmica, e nós já usamos muito o argônio, hoje em dia ele está um pouco em desuso. E entre as técnicas de ressecção, a gente tem a mucosectomia, que quase todos nós realizamos, e a técnica mais sofisticada, mais importante hoje, que é a ISD, a dissecção da submucosa. Sempre que a gente fala em displasia de alto grau, que é o nosso objetivo aqui hoje, a gente tem que lembrar que para você ter esse diagnóstico é necessário a confirmação por um patologista que tenha experiência em Barrett, um patologista especializado em tubo digestivo. E o ideal é que, feito o primeiro diagnóstico, esse paciente seja colocado em tratamento com medicações, inibidores de bomba, e você repita o exame em 6 a 8 semanas para você afastar possíveis lesões visíveis. Então, você faz o primeiro diagnóstico, você trata o paciente, você repete o exame para ter certeza que você não está comendo bola de nenhuma lesão. Confirmado esse diagnóstico, a maioria das sociedades hoje em dia que tratam com esôfago de Barrett, aqui leia-se American Gastroenterology Association, American College of Gastroenterology, a ESGE, a British Society of Gastroenterology, a Sociedade de Endoscopia Europeia e a Sociedade Australiana recomendam o tratamento endoscópico para os pacientes com displasia de alto grau. Eventualmente, eu posso colocá-lo em acompanhamento. O acompanhamento é rigoroso a cada 3 meses. Mas a gente vê que todas as sociedades são categóricas ao indicar o tratamento endoscópico para a displasia de alto grau. E como que a gente vai fazer esse tratamento? Sempre que eu tenho lesão visível, eu devo ressecá-las por mucosectomia ou por ISD. Aquele Barrett lisinho, bonitinho, planinho, que você não vê nenhuma área suspeita, deve ser removido por ablação. Tá? E aqui, hoje em dia, a mais frequente que a gente usa é a radiofrequência. Tá? Para os pacientes que têm adenocarcinoma intramucoso, considerado T1A, as terapias devem ser endoscópicas também. Por quê? O risco de invasão linfonodal nesses pacientes é inferior à mortalidade da cirurgia. Acredita-se que esses pacientes têm menos de 2% de chance de ter uma metástase linfonodal. E uma esofagectomia, em condições normais, acaba acarretando uma morbidade de mais ou menos 30% e uma taxa de mortalidade que pode chegar a 6%. É lógico que nas mãos do Dr. Paulo Kassab isso é muito inferior.
mas para o país como um todo, a gente tem que considerar que a chance de você ter metástase linfonodal é muito menor do que a mortalidade. Por isso é que o tratamento ainda é endoscópico. Diferente daqueles pacientes que têm o adenocarcinoma já com invasão da submucosa, tipo T1B ou mais. Nesses pacientes, a gente pode tentar o tratamento endoscópico. Leia-se bem, antes eu dizia que a gente deveria fazer. Aqui a gente pode tentar, desde que essa invasão da submucosa seja inferior a 500 micras, que as lesões sejam bem ou moderadamente diferenciadas, que não tenha invasão linfática conhecida e que o paciente tenha um alto risco para a cirurgia. Nesses casos, nessas condições, eu posso indicar o tratamento endoscópico. Se tem lesão visível, vamos partir para a mucosectomia ou para o ISD. E um trabalho multicêntrico que saiu esse ano agora, com participação de brasileiros, mostrou que, sem dúvida nenhuma, a ISD é melhor para você ter uma ressecção completa da lesão e para você ter uma ressecção R0, com taxas muito, muito semelhantes de perfuração, de sangramento ou de estenose. Outra grande vantagem da ISD é que a taxa de recorrência ou de lesão residual, como era de se esperar, é infinitamente inferior à da mucosectomia convencional. E sempre que você faz uma mucosectomia, a IMA, você acaba sendo obrigado a recorrer a mais procedimentos adicionais. Isso, para algumas pessoas, não é problema, porque hoje em dia, tudo que fica para trás, você vai queimar com a radiofrequência, você, teoricamente, diminuiria esse risco de recorrência e você não precisaria de tantos procedimentos adicionais a mais. Mas, de qualquer jeito, é uma grande diferença entre a mucosectomia e a SD. A vantagem da mucosectomia é que quase todo endoscopista faz, e o SD tem uma curva de aprendizado muito grande, poucas pessoas têm coragem de encará-la ainda. E sobre a radiofrequência? Tem um trabalho muito interessante feito em 2014, onde eles randomizaram pacientes aqui com displasia de baixo grau, tá? Por a radiofrequência ou para o acompanhamento. E a taxa de erradicação do grupo que fez a radiofrequência foi de 92%, comparado com 27% daqueles pacientes que foram só acompanhados. A erradicação da metaplasia foi de 88% no grupo tratado e de 0% no grupo que não tratou. Houve uma redução significativa do risco de progressão para displasia de alto grau ou para câncer. Os resultados foram tão dramáticos que o trabalho teve que ser interrompido porque passou a ser antiético não tratar esses pacientes. E o mais interessante, eles publicaram no ano passado o acompanhamento desses pacientes com um follow-up de 73 meses, mais de 6 anos de follow-up. E eles confirmaram, depois de muito tempo, que você mantém a erradicação do Barrett com displasia em mais de 90% dos pacientes, com uma taxa de recorrência de 9%, tá? E com uma diminuição ainda significativa da progressão para displasia de alto grau ou câncer, mostrando que realmente vale a pena tratar esses pacientes com a radiofrequência. E depois de tratado, esses pacientes vão continuar em acompanhamento. No caso dos nossos pacientes aqui da nossa discussão de hoje, que tinham displasia de alto grau ou adenocarcinoma, eles precisam repetir endoscopias a cada 3, 6 e 12 meses, e depois anualmente, para a gente poder garantir que esse paciente não vai ter uma recidiva do Barrett e nem da displasia. Tá? Então, para a gente concluir, meus 6 minutos aqui estão acabando, sempre que a gente fala de displasia de alto grau, o tratamento é endoscópico. Quando temos pacientes com adenocarcinoma intramucoso T1A, também vamos tratar por endoscopia. Se ele já for um tumor com invasão submucosa T1B, a gente pode pensar no tratamento endoscópico, mas aqui a cirurgia também vai ter que ser bem conversada. E sempre que temos lesões visíveis, vamos fazer ressecção, e para aquele de Barrett plano, sem lesão visível, vamos fazer a ablação. Muito obrigado, gente. Pode falar, Fábio. Eu adorei a última foto. Essa é do Tiagão, o Tiagão está aí, ó. Tá, muito bem. Muito bem, eu não sei se a gente não passaria a palavra para o Dr. Paulo Kassab e depois a gente faria uma perguntas dirigidas, seja da plateia ou algumas que, depois de ouvir o Gustavo falando, eu gostaria de poder discutir várias coisas com ele. Dr. Paulo.
Tudo com o senhor. Está desligado o microfone. Ok. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, em nome do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o convite, que é muito honroso para mim, e agradecer ao Eduardo e o prazer de estar aí junto com os colegas. O Eduardo me falou que eu não precisaria fazer uma apresentação, apesar de eu ter bastante material, mas acho que eu vou fazer comentários aqui falando e a gente vai conversando sobre isso. A primeira coisa que chama a atenção no Barrett é o trabalho antigo do Cameron, né? Já faz 30 anos, praticamente, que ele publicou os achados de endoscopia contra os achados de necrópsias, né? Então, a gente sabe que os achados de endoscopia, naquele estudo do Cameron, que foi em 1990, mais ou menos, ele mostrava que os achados de Barrett na endoscopia digestiva alta eram mais ou menos 20 a 25 por 100 mil habitantes. E os achados de necrópsia chegavam a 370 por 100 mil habitantes, mostrando que era mais de 10 vezes, praticamente 15 vezes, o achado de necrópsia, mostrando que muitos desses doentes acabavam aí não tendo nenhum tipo de evolução, né? Outra coisa que é importante para nós cirurgiões, e obviamente para os endoscopistas também, é o tamanho do Barrett, né? A classificação que todos vocês dominam e os colegas que nos assistem também, mas o Barrett longo, quer dizer, a displasia no Barrett longo, ela chega aí próximo de 20%, e o câncer aí pode chegar aí a 15%, e no Barrett curto, essa displasia é muito menor e a incidência de câncer também é muito menor. Isso é importante do ponto de vista didático, né? Para insistirmos, quando formos nós, cirurgiões, solicitarmos aos endoscopistas, insistimos para que venha a classificação, o CM, né? Outro aspecto que é importante e aí nós estamos aí na sociedade de endoscopia, mas o que a gente vê, nós cirurgiões, o que nós vemos de descrições endoscópicas incompletas, falta de padronização da extensão, falta da descrição da extensão cranial, da extensão circular, biópsias inadequadas, o Gustavo chamou muito bem, né? Mas a gente cansa de ver, eu recebo aí dezenas e dezenas de exames por ano com biópsias inadequadas, biópsias colhidas na vigência de esofagite, o Gustavo chamou bem a atenção, né? Tratar a esofagite para ver. A falta de comunicação do endoscopista com o patologista, né? Eu, vira e mexe, estou perturbando lá os colegas da endoscopia, falando isso, falando aquilo. Então, tudo isso dificulta um pouquinho para a gente a conduta que a gente vai tomar como cirurgião, né? Então, o uso dos corantes, do NBI, etc., né? Isso é muito importante para nós todos. Outro aspecto importante também é lembrar que nós, cirurgiões, né, a gente dá, e vocês também, mas a gente dá muita importância à exposição alcalina, né? A exposição alcalina, isso foi motivo de meu estudo de doutorado para a neoplasia gástrica, mas também para esôfago. A secreção alcalina, ela é venenosa para esses esôfagos de Barrett, quer dizer, ela aumenta em muito o grau de estenose, o grau de displasia, principalmente, né? Ela chega até aí 45%, 50% de displasia quando tem uma exposição alcalina aumentada, se contra mais ou menos 20%, 15% quando você tem exposição alcalina normal. Então, isso é uma coisa mostrando que os ácidos biliares são muito importantes na carcinogênese, né? E outra coisa também é quer dizer, a origem do tecido, que ela está ali naquela zona de conflito. Inúmeros estudos se mostram que essa mucosa ali tem células totipotenciais que podem se originar tanto na mucosa cárdiaca quanto na mucosa esofágica, levando ao mesmo problema a displasia e a metaplasia, e a partir daí pode também o carcinoma, né? Outra coisa também, quer dizer, é evitar o termo atipia, que muita gente usa, né? Usar o termo displasia, porque a displasia é um marcador de fato do adenocarcinoma, né? E o grau também é importante. Importante que o endoscopista solicite também ao patologista que use as colorações especiais, o Alcion Blue, o PAS, né? E as outras colorações, se for o caso, né? E aí, as biópsias têm que vir lá, né? Negativo para displasia ou positivo para displasia. Se vier positivo para displasia, se vier de baixo grau ou se é de alto grau. Para nós, cirurgiões, isso aí é muito importante, né? E aí, quer dizer, o screening
o Gustavo já chamou a atenção quando tem displasia. Agora, se você olhar os screenings de modo geral, americanos, franceses, ingleses, etc., eles fazem um screening muito espaçado, né? Pegam o indivíduo de risco para Barrett, que é o indivíduo de raça branca, obeso na faixa dos 50 anos, fumante, refluidor, com sintoma, e esses caras eles rastreiam cada 3 anos, 4 anos, 5 anos, coisas que eu mesmo não tenho coragem de fazer, né? Mas se a gente vê aí o American College of Gastroenterology, a British Society of Gastroenterology, American College of Physicians, etc., todos eles fazem isso nos pacientes que não têm displasia. Aqueles que têm displasia, aí a gente sabe que baixo grau chega até 1% de 1% ao ano de transformação em câncer, alto grau 8% ao ano. Né? Então, aí nem se fala. Né? E o Gustavo chamou muito bem a atenção para nós, cirurgiões, isso é um grande avanço. O tratamento com as mucosectomias, a ESD, a radiofrequência, para nós ajudou demais. Quer dizer, a mortalidade da cirurgia ela não é desprezível, mesmo em mãos habilidosas, ela não é desprezível. E quando a gente tem ali uma ressecção local, obviamente, a gente diminui. O grupo da Universidade Técnica de Munique, na época que o Dr. Stein estava lá, ele era assistente do Dr. Ziever, propôs ressecções modificadas, segmentares ali do esôfago distal, sem fazer as ressecções amplas, mesmo dos adenocarcinomas in situ, né? Mas, mesmo assim, a mortalidade não é desprezível, porque a gente lida com pacientes idosos, geralmente, né? E, finalmente, obviamente, o tratamento clínico facilita demais, com altas doses de IBP, desinflama, diminui a esofagite, facilita o diagnóstico da displasia, né? E, finalmente, para nós, é quando indicar a cirurgia anti-refluxo. Aparentemente, os trabalhos do Dr. Atila Laxendes, lá do Chile, né, mostraram que, aparentemente, a cirurgia anti-refluxo, ela melhora a taxa de malignização, né? Vários estudos já mostraram isso. Mas agora, a gente tem algumas perguntas, né? Será que só o procedimento anti-refluxo é suficiente? Né? Será que ele deve ser precedido por ablação endoscópica? Eu penso que sim, né? Eu gostaria de fazer as duas coisas, né? E a gente analisar qual é a percentagem de reversão depois das funduplicaturas. Tem alguns estudos que não trouxe para mostrar, mas comparar esse risco com o risco de uma esofagectomia ou mesmo com uma ressecção segmentar, né? Então, essa operação anti-refluxo, as válvulas que a gente faz, elas melhoram a exposição ácida e controlam os sintomas em grau mais ou menos igual ao tratamento cirúrgico, né? Só que a cirurgia falha. A cirurgia ela tem uma falha não é desprezível, 15%, 20% de falha na cirurgia, mostrando que a indicação ela tem que ser muito, muito bem feita. O doente obeso não dá para ser operado. Nesses doentes, a gente tem que escolher outros métodos, até o próprio bypass, para tratar esses doentes, porque o obeso, se você tratar, vai ser catastrófico o resultado, né? Então, os estudos do Dr. Laxendes já mostraram isso, o Dr. Chang já há praticamente 20 anos já mostraram também que realmente a cirurgia diminui a displasia. E quando tem falha, aí sim, quer dizer, pensar se vai fazer uma refunduplicatura ou se vai fazer uma derivação, uma gastrectomia, alguma cirurgia para tirar o refluxo daquela região, um Y, alguma coisa assim. Acho que eram esses os comentários, estamos aí para discutir. Perfeito. Eu gostaria de aproveitar esse gancho e eu acho que quando a gente fala de tratamento, a gente tem que pensar a primeira coisa, o que exatamente a gente está tratando? Então, eu acho que a gente tem que primeiro levar em consideração o que o Gustavo teve a oportunidade de falar, que são as diretrizes que foram publicadas nos últimos 5 anos, pelo menos, que definem exatamente o que fazer com aquele paciente que tem um esôfago de Barrett, que tem uma lesão visível, que vai fazer a ressecção dessa lesão visível e a ressecção é a peça, é a melhor forma de estadiamento para a gente poder decidir qual é o melhor tratamento a partir daí. Bom, sendo uma lesão T1A, não há dúvida que está resolvido endoscopicamente, mas nós temos que seguir adiante. Nós vamos optar por ablar esse epitélio
e infelizmente no nosso meio ainda a radiofrequência não é algo que a gente tenha disponível, mas hoje a gente mostra-se como a melhor opção. Então, erradicar o epitélio metaplásico. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse paciente tem, se ele tiver uma lesão elevada, que foi ressecada, ou mesmo com uma lesão plana, existe uma taxa que não é desprezível da recidiva, da volta da doença. Então, nós temos que pensar assim, como nós podemos ajudar esse paciente? E aí nós temos que ter em mente duas coisas. Em 2012 saiu um artigo que é uma revisão sistemática que associava a presença da hérnia de hiato com o aumento do risco do esôfago de Barrett. Então, assim, o risco é de 4 vezes em Barrett de qualquer segmento, de qualquer extensão. Agora, quando isso se fala de um Barrett de segmento longo, o odds ratio disso chega a 12,7. É altíssimo. Então, nós temos que resolver o problema desse paciente. Então, a presença de uma hérnia de hiato vai nos colocar numa situação específica. Nós acabamos com a lesão do Barrett. Nós erradicamos o epitélio metaplásico. Nós vamos ficar olhando para esse epitélio seguir sendo banhado por secreções ácidas e secreções alcalinas, com um potencial maligno não desprezível. Aí eu acho que a fundoplicatura entra como tratamento anti-refluxo fundamental. E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Porque uma coisa é nós tratarmos o Barrett, outra coisa é nós tratarmos a causa que levou o aparecimento desse Barrett, que é a hérnia de hiato. Não desprezando que a gente tem vários fatores de risco que podem levar ao Barrett. Nós sabemos que os homens são mais predispostos, acima dos 50 anos, pacientes com sobrepeso, pacientes com sintomas há mais de 5 anos, o tabagismo, a presença de hérnia que eu já falei, e também existe uma associação na ausência da infecção pelo Helicobacter, que depois a gente pode discutir. Mas, assim, nós temos que saber quem nós vamos tratar e qual é a melhor forma de tratar. Eu gostaria de ouvir vocês. Uma coisa, Fábio, desculpe, Matheus, só vou te passar a palavra já. O que você citou é muito importante, quer dizer, você tem que tratar esse doente refluidor que fez uma ISD ou fez uma radiofrequência que você tem que tirar o refluxo dele, não há dúvida. Mas o grande problema no nosso meio é que há uma enorme confusão. Por quê? A gente tem visto indicações de pacientes com Barrett de 1 centímetro, aquelas coisinhas mínimas, sem displasia, refluidor mais ou menos, né, um refluxozinho de vez em quando, sem história comprida, e esses sujeitos estão sendo submetidos à fundoplicatura, com resultados muito ruins. Então, acho que o grande ponto é a indicação. Obviamente, o sujeito com Barrett longo ou um Barrett com displasia de alto grau, refluidor, não obeso, esse sujeito tem que ser tratado como fundoplicator. Mas há uma profusão de cirurgias de antirrefluxo com resultados nefastos, terríveis, que eu pego todo dia no consultório. Mais indicação. Perfeito. O problema está no viés de seleção. Nós temos que oferecer a melhor ferramenta para aquele paciente. Não é uma receita de bolo que todo mundo vai para a fundoplicatura. Não. Nós temos que ter critério. Qual é o paciente que vai se beneficiar do tratamento cirúrgico, qual é o que vai se beneficiar do tratamento medicamentoso. Aí que a gente se depara. O advento da videolaparoscopia fez com que as pessoas se lançassem a tratar tudo que aparecia pela frente, como fosse uma ferramenta mágica. Infelizmente, a taxa de recidiva das fundoplicaturas passou vamos dizer assim, a prejudicar a imagem do método. Eu acho que é uma excelente ferramenta, mas para um paciente selecionado, e não para todo mundo. Matheus? Perfeito. Isso, e bem, até falando um pouco da definição, né? Muito do que o Dr. Paulo, né, e o Dr. Fábio falaram aí. Muitas vezes a gente acaba rotulando, a gente recebe pacientes, que gera esse diagnóstico de esôfago de Barrett, né? Acaba gerando uma apreensão aí no paciente. E aí você vai olhar, na verdade, é uma linha Z irregular, né? Por definição, existem guidelines, obviamente, que acabam expandindo um pouco mais, mas não são os mais aceitos nem mais utilizados. Então, acho que respeitar realmente a projeção que tenha pelo menos 1 centímetro. E na minha rotina eu ainda costumo utilizar também o parâmetro histológico, né? Então,
o epitélio colunar com metaplasia intestinal, né, respeitando pelo menos esse tamanho aí de 1 centímetro para caracterizar como esôfago de Barrett. Não sei se vocês também pensam assim. O que você acha, Gustavo? Enfim, os demais. Matheus, cada sociedade tem a sua definição do Barrett, né? Aquilo que eu falei do começo, o assunto é controverso. Mas hoje em dia, a gente não chama mais de Barrett menos de 1 centímetro, tá? E no mínimo 1 centímetro. Quando eu comecei a estudar Barrett, há mais de 20 anos, eu fiz um mestrado em Barrett, a gente considerava de 3 centímetros, né? Já caiu de 3 para 1. Mas hoje em dia é o ponto mínimo para a gente chamar de esôfago de Barrett com a biópsia, né? É aquilo que a gente Nós tivemos um problema sério, exatamente isso. Foi essas subclassificações de Barrett com ultra curto, curto. Isso só nos atrapalhou. O que nós temos que ter é uma nômina que nos facilite a indicação do melhor tratamento. Vou aproveitar só um gancho, que já que o Gustavo está na área, um colega gaúcho aqui, Dr. Maia, qual o papel da radiofrequência no Barrett M3 sem displasia no paciente jovem? Isso aí é outro assunto controverso, tá? Oficialmente falando, a radiofrequência é para tratar pacientes que têm displasia. Hoje em dia, alguns autores aceitam o tratamento de alguns pacientes sem displasia, principalmente nessa situação, Barretts grandes, com pacientes muito jovens, que vão ter um período de risco muito grande, porque a gente sabe que esse Barrett pode progredir ao longo da vida. Se o paciente é muito novo, ele vai ter aí 30, 40, 50 anos de Barrett. Então, aceita-se eventualmente a radiofrequência para um cara sem displasia nessa situação. Jovem com Barrett longo, tá? Mas é outro assunto nebuloso. A gente já tem uma certa experiência com pacientes com tratamento de radiofrequência aqui em São Paulo, e eu tive uma paciente que eu tratei sem displasia, mas era uma médica que ela infernizou a minha vida, que ela queria ser tratada. Eu falei, mas você não tem indicação clássica, você não tem... Ela falou, mas eu quero. Como ela era médica, eu falei, tá bom, vou fazer o que você quer. Mas é outro assunto cinzento. Uma outra coisa que eu acho, Fábio, Gustavo, é o seguinte, a ASOBED, que é uma sociedade enorme, fantástica, junto conosco o CBCD e a Federação de Gastroenterologia, a gente tem a obrigação de colocar as coisas claras para os pacientes, porque eu recebo no consultório, todas as semanas, 2 casos por mês, pelo menos, de pacientes apavorados com Barrett. Então, ele vai lá, como o Matheus falou, é uma linha Z irregular, é um 7 milímetros, é 1,2 cm, e ele vem apavorado, o cirurgião já mandou a guia para indicar a cirurgia, etc. Ele está apavorado, achando que ele vai morrer de câncer de esôfago. E ele não vai. Quer dizer, a gente sabe que a grande maioria desses doentes, com esses Barretts curtos, inocentes, etc., vão ser tratados e acompanhados com as medidas higienodietéticas a vida toda e nada vai acontecer. Então, a nossa obrigação, num fórum como esse, é esclarecer. Quer dizer, não pode-se aumentar a doença para forçar o doente a se operar, né? Isso eu acho que é um aspecto muito importante. Acho que uma das coisas que a gente pode também tocar é o limite da experiência de serviço, porque, obviamente, pacientes que tenham já displasia de alto grau ou adenocarcinoma têm que ser enviados para um centro de referência. Não é uma aventura fazer uma ressecção de um esôfago que vai fazer um caso por ano. Pode ser que dê certo, mas pode ser que comprometa toda a vida desse paciente. Então, assim, T1B, por enquanto, eu não sei qual é a tua experiência, Gustavo, mas está muito mais para japonês do que para nós, né? Com certeza. Tá? Isso aí é para quem tem experiência, é para gente grande, né? Você está falando de experiência, Fabinho? Eu achei um artigo muito interessante do Sharma, que ele publicou na Gastroenterology de 2019, que ele fala que mesmo para a radiofrequência, o serviço tem que ter, no mínimo, 10 casos novos por ano para manter a excelência, para poder manter a performance desses resultados. Então, a gente fala, a radiofrequência é boa, 90% de cura. Na mão de quem? Né? Então, é uma técnica bem mais simples que uma mucosectomia ou que uma ISD, mas mesmo para ela tem que ter experiência, tem que ter volume, tem que ter prática.
Hoje em dia já existem critérios de qualidade que estabelecem exatamente isso. O que é um centro de referência e o que se espera desse centro de referência? Qual é a experiência mínima para a gente poder ser referência em algum tratamento? Porque senão vira uma área de aventura e as aventuras podem acabar em desastres. Custam caro para o paciente. Isso. E até, na verdade, da parte do diagnóstico também, né? Os Barretts longos, aí 6 ou 8 centímetros, a diretriz europeia recomenda que esses pacientes, antes de ir para um tratamento, a avaliação diagnóstica também seja feita num centro de referência para uma equipe com experiência, né? Que isso vai aumentar muito a taxa de diagnóstico, né? Enfim, você poderia estar fazendo uma ablação sobre uma lesão visível, isso de alguma forma prejudicar pelo menos o acompanhamento, ou quem sabe até, né, o segmento, se for uma lesão já mais avançada e se passou despercebido. Então, acho que desde a parte de avaliação, principalmente para os Barretts longos, vale a pena estar numa equipe aí já com experiência, com certeza. Posso contar uma historinha rapidinha? Perfeito. Há mais ou menos mais ou menos uns 2 anos, eu recebi um paciente, um inglês, que tinha um Barrett, foi feita uma endoscopia no Einstein, não por mim, numa outra unidade, adenocarcinoma, biópsia aleatória, protocolo Seattle, adenocarcinoma. Esse paciente veio para mim, eu olhei, eu examinei, eu sabia que tinha um adenocarcinoma em algum lugar ali e eu não achei a lesão. Não tinha lesão visível. Chamei mais 3 ou 4 para entrar em sala, tinham 5 endoscopias na sala, ninguém viu lesão. A gente fez biópsia de novo, separando, biópsia meio-dia, biópsia 9 horas, biópsia 9 horas, para a gente tentar localizar. Achamos a lesão numa das biópsias. Esse cara voltou 3, 4 dias depois para a gente tirar aquela lesão. A gente sabia que estava ali e a gente não conseguia ver a lesão visível. Tá? Isso nós estamos falando com pessoas com experiência, olhando para valer, com cromoscopia, com tudo que a gente imaginar. Então, é uma área nebulosa, Exato. É uma coisa complicada. Então, tem que ter paciência para examinar Barrett. A gente fala que é 1 minuto de olhar para o esôfago para cada centímetro de Barrett. 1 minuto é pouco. Você pega um Barrett de 5 centímetros, vai ficar 5 minutos olhando para o esôfago. E tem que ser assim. É o único jeito da gente conseguir achar essas lesões. É o que o Matheus falou, você vai pegar uma lesãozinha dessa, você tem que tratar essa lesão, você não vai queimar, eu tenho que tirar essa lesão fora. E esse cara voltou hoje, esse inglês. Ele ficou 2 anos perdido, por conta da pandemia, ele voltou para a Inglaterra, hoje ele voltou. E ele veio para mim, o cirurgião me ligou e falou, Gustavo, eu quero que você acabe de queimar o Barrett dele. Eu falei, putz, eu vou queimar um Barrett que eu não sei como é que ele estava, 2 anos sem acompanhamento. Aí eu convenci o cirurgião, durante o exame, liguei para ele e falei, putz, vamos esperar, vamos biopsiar de novo, vamos ver como é que isso está, deixou corar. E ele acabou aceitando. Mas os caras queriam que eu já fosse queimando o negócio sem saber como é que estava a situação. Eu falei, não é assim. Quero ver como é que está esse esôfago, quero ver se tem área displásica, se não tem, se tem alguma coisa perdida ali. Aí semana que vem ou na outra a gente pensa em tratar o cara. Então tem que ter bom senso, tem que ter dedicação com o negócio. Eu vou só corroborar. A última discussão que eu tive agora na SBAD foi exatamente o mesmo caso. Repetiu-se o exame, se sabia que tinha um adenocarcinoma, várias pessoas tentaram identificar a lesão e não localizaram. Então, isso não é, ou às vezes, não é uma situação fácil da gente fazer o diagnóstico. Às vezes, vamos dizer assim, a experiência, a gente fala sempre, né, em relação ao patologista. E aí eu vou até aproveitar o que o Dr. Paulo falou em relação da displasia. A displasia também é um marcador imperfeito para a progressão da doença. Por quê? Porque a gente tem uma variação de concordância entre o interobservador, né? Então a gente tem um kappa variável. Existe um erro de amostragem significativo na obtenção das espécies, que é o que nós estamos conversando agora. E a história natural da displasia ela não é linear. A gente pode ter uma progressão da doença ou uma regressão da doença. E a gente não sabe ainda, porque não tem marcadores satisfatórios para a gente saber quem vai evoluir para a displasia de alto grau e o adenocarcinoma e quem tem uma displasia que vai evoluir para uma displasia de baixo grau. Então, assim como nós endoscopistas também falhamos para identificar as lesões que
diagnosticaram um adenocarcinoma e o Gustavo estava ali na frente e não conseguia localizar a lesão adequadamente. Então, não é uma situação fácil, um centro de referência é fundamental e não significa que a gente vai ter facilidade nesse diagnóstico. E a progressão também dos métodos de endoscopia, as endoscopias confocais, isso aí vai ajudar muito, quer dizer, praticamente vocês, os endoscopistas, vão começar a fazer diagnóstico histológico, né, com esses novos equipamentos, etc. Isso vem evoluindo muito, eu tenho a impressão que nos próximos anos vai ganhar um enorme avanço, principalmente com a computação aliada a isso, quer dizer, você vai ter programas que vão fazer a análise disso junto com o endoscopista e vão dar um parecer para o endoscopista para juntar o do patologista, né? Aproveitando, então, falando dos métodos... Desculpe, Gustavo. Dos métodos complementares. O espaço da ecoendoscopia, ele existe? Só para corroborar o que o Paulo falou aqui, saiu um trabalho em inglês, mais ou menos 1 ou 2 anos por aí, onde eles mostraram que na Inglaterra é mais barato você investir num endoscópio de qualidade do que sair fazendo biópsia à torta direita. Os caras conseguiram economizar milhões de libras investindo num aparelho mais caro, mas você consegue biopsiar menos porque você está vendo as lesões. Então, vale a pena investir nessas tecnologias? Sim, Paulo, com certeza. Tá? A ecoendoscopia, Fabinho, eu sou um cara que faço ecoendoscopia, mas eu sou o cara menos entusiasta da ecoendoscopia que você pode imaginar, principalmente nesses casos de Barrett, porque você não vai ver o Barrett, não tem uma representação ecoendoscópica do Barrett. Eu faria uma ecoendoscopia se eu for pensar em fazer uma mucosectomia ou uma ESD quando tem uma lesão macroscópica visível, para fazer um estadiamento dessa lesão, mesmo sabendo assim, que eu posso superestadiar ou subestadiar esta lesão em mais ou menos aí 20% a 30%. Tá? Então, infelizmente, não acho que tem um lugar muito definitivo para a ecoendoscopia no Barrett. Eu achei fundamental isso porque é exatamente o que essa literatura mostra, né? O que a gente não vai conseguir, pela ecoendoscopia, indicar o melhor tratamento. O que a gente sabe é que a ressecção endoscópica é que dá o melhor estadiamento e que nos permite a gente fazer a melhor escolha terapêutica. Eu não sei se tem alguma pergunta da plateia aí para ti, Matheus. Não chegou ainda não, mas complementando também que faço ecoendoscopia, acho que o espaço é bem limitado mesmo, e acho que na dúvida se tem invasão submucosa, mas sabendo realmente que você pode cair aí numa faixa de erro que não é desprezível, né? E que poderia acrescentar mais é realmente a punção, se tiver um linfonodo sentinela, que possa ser só inflamatório, enfim, é um paciente com perspectiva de ressecção endoscópica que você queira fazer uma punção desse linfonodo para descartar que seja maligno, enfim, para te dar mais segurança de que o tratamento esteja sendo efetivo do ponto de vista endoscópico, né? Então, a punção pode agregar um pouco, né? Em termos técnicos, tamanho desse linfonodo, o que é possível fazer? A gente também é outro assunto nebuloso, né, Fabinho? Tamanho de linfonodo. Primeiro você tem que saber como é que está medindo, né? Qual a acurácia. Então, a gente considera 1 centímetro aí, mas é uma medida bem mais ou menos também, né? 1 centímetro seria o ponto de corte. Pode ser um linfonodo inflamatório, se o cara tem uma esofagite ferrada, o linfonodo vai estar inflamatório. Então, eu não levo muito isso em consideração, não, tá? Sinceramente, eu não acredito. Mais a punção mesmo, que vai acabar... Mais a punção, aí sim. Né? Sem dúvida, né? Agora, um aspecto interessante também, pessoal, que é das recidivas, né, no Barrett longo, que o doente recidiva o refluxo após a primeira operação, né? Esse trabalho que eu citei do Dr. Attila Xendes, do Chile, foi publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, mesmo há uns 2, 3 anos, e ele mostra, né, que nesses casos de Barrett longo, com recidiva, quer dizer, a válvula perdeu a válvula, a vantagem de você fazer aí
Y de RU para tirar a secreção alcalina é enorme. Você diminui, por exemplo, a recidiva dos sintomas de 40% para 3, pouco por cento, né? A falha endoscópica, você cai de 50% para 3%. O refluxo ácido de 40% para 3%. Então, é importante também, quando o endoscopista olhar esse doente recidivado com um Barrett longo não tratado, fazer uma reunião multidisciplinar com um cirurgião para decidir qual caminho tomar, né? Porque, às vezes, a refunduplicatura não é uma boa, às vezes é melhor você derivar esse paciente. Qual é o seu paciente ideal, os pacientes dos seus sonhos para operar? Quais são os critérios? O paciente ideal é aquele que não precisa operar, né? É o magrinho, o magrinho. Não, eu digo assim, o paciente ideal, quer dizer, o paciente que tem uma hernia de hiato de fato, ou que seja um grande refluidor, né, e que tenha, de fato, um Barrett longo. Esse é o paciente que é o tripé que eu uso para indicar cirurgia nos meus pacientes, né? E ultimamente, tenho a visão do Gustavo, quer dizer, eu gostaria, paciente com Barrett longo, displasia de alto grau, de fazer a ablação antes de fazer a funduplicatura. Isso é outro assunto controverso, Paulo. Faz a funduplicatura antes ou faz a funduplicatura depois de erradicar o Barrett? Eu gosto de fazer depois. Eu acho que fica mais fácil, inclusive, para vocês, no momento de tratar, de fazer a erradicação, fazer a mucosectomia ou a radiofrequência, com a válvula já vai te dificultar um pouco. Essa é a minha visão. Então, eu gosto de fazer antes o tratamento e depois fazer a válvula. 2 perguntas da plateia. No Barrett com displasia de alto grau, em biópsias aleatórias sem lesão focal, devemos insistir no diagnóstico da localização da lesão para sua ressecção ou partir para a radioablação? Eu insistiria. Foi o caso do paciente que eu falei. A gente insistiu até achar onde é que estava esse adenocarcinoma para poder tratar, tá? A displasia de alto grau, eu poderia só mandar ele para ablação, mas eu gostaria de ter certeza do que eu estou fazendo. Então, Perfeito. com a displasia de alto grau, eu posso fazer a radiofrequência sem saber exatamente, mas eu gostaria. Uma pergunta de Belo Horizonte agora. Dr. Erickson, como lidar com aparelhos não HD e a falta de centros de referência aqui no Brasil? É uma coisa que a gente tem que lutar no dia a dia para que você tenha um aparelho HD e que você consiga, pelo menos, mandar para um centro de referência. Não é porque a gente não tem que a gente não possa fazer. A gente sempre lembra que o diagnóstico é sempre com endoscópio com luz branca. Vinagre todo mundo tem, todo mundo pode ter na clínica, tá? Vai custar 50 centavos um saquinho de vinagre, então não é desculpa para não fazer, desde que queira, tá? Mas vale a pena tentar investir no endoscópio melhor para diminuir o número de biópsias. Mas eu, com o meu endoscópio convencional, eu consigo ver lesões, sim, desde que eu tenha paciência, desde que eu queira encontrar. A gente só encontra aquilo que procura e a gente só procura aquilo que conhece, né? Então, é importante a gente ter essa associação. Perfeito. Eu acho também, Gustavo, isso é uma crítica que eu faço ao sistema privado de saúde, aos convênios, etc. O coitado do endoscopista, ele faz um sacrifício desgraçado para comprar seu equipamento, dali a pouco ele está quebrado, está obsoleto, ele recebe uma porcaria daquele hospital e os hospitais não compram o equipamento que tem que comprar. Essa que é a verdade. Então, nós temos obrigação, como sociedades médicas, de cobrar isso dos hospitais. Seja num hospital do interior, onde for, a obrigação não é mais do médico, do endoscopista. O hospital tem que investir num bom centro e num bom equipamento, que isso aí vai cair nas costas do cirurgião. Eu canso de ver problemas assim na Câmara Técnica do CRM. Do endoscopista e do cirurgião. Vamos falar sobre a ressecção endoscópica. Qual é a tua experiência? Usa CAP, usa ligadura elástica? Saiu um estudo agora em 2021 com uma excelente resposta na ressecção completa, mais de 97%, com o uso das bandas elásticas. Qual é a tua experiência, Gustavo? Ô, Fabi, a técnica que eu mais gosto é a técnica da ligadura, porque ela é rápida, ela é extremamente eficiente e a gente consegue reproduzir isso em quase todo mundo. Você aprende em 10 minutos uma técnica dessa. Então,
A que a gente tem usado no dia a dia, tá? Digamos assim, 90% das vezes é a ligadura. Os outros 10% são aquelas lesões maiores que aí a gente faz ISD. Eu, pessoalmente, não faço ISD, mas eu tenho um cara que trabalha comigo que faz. Então, a gente entra junto, eu fico ali de auxiliar, abrindo, expondo a coisa para ele, e aí a gente parte para o ISD. Mas 90% das vezes nós vamos tirar na mucosectomia convencional com ligadura. Lesões mais de 15 milímetros. Aí já vai para o ISD. 15 é o ponto de corte ali. A gente até faz de vez em quando aquela mucosectomia em 2 bandas. Põe uma banda, corta, depois põe da banda e corta. Tá? Você faz aquela mucosectomia casada. O patologista não gosta muito, mas às vezes é mais fácil do que você mandar para um ISD, vai ficar 3, 4 horas fazer. Então a gente eventualmente pode fazer em 2, 3 pedaços. Estenose pós-ressecção. Assim, até hoje, não dá para falar que é uma experiência gigantesca. A gente fez na radiofrequência, a gente está com 20 e poucas sessões, tá? Nenhum caso de estenose. Das ressecções que a gente teve, que deve ter mais ou menos uns 10 pacientes por aí, também nenhuma estenose, tá? Mas a gente não fez nenhuma ressecção circunferencial. Perfeito. Fez barras circunferenciais para radiofrequência, mas nenhuma ISD circunferencial. Esse trabalho que saiu no Annals of Gastroenterology, ele fala em até 4% de estenose, mas provavelmente com lesões maiores, as lesões circunferenciais. São 14 estudos e algum provavelmente tinha lesões maiores que eu acho que a taxa de complicação aumenta. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se tem mais uma pergunta da audiência. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Por favor. Perfeito, doutor Eduardo. Paulo, eu queria saber, você como cirurgião, qual o teu limite de indicar um tratamento endoscópico no adenocarcinoma no esôfago de Barrett? Quando você vê o SM1, você fica seguro de que possa ser feito um tratamento endoscópico para ele? Pico, eu acho que o SM1 é um doente que merece ser tratado endoscopicamente. Aí tem que julgar o que o Gustavo citou agora há pouco. Se o doente é muito jovem, se o doente vai ter que fazer seguimento muitos anos, etc., então, em algumas vezes, você pode até partir por uma cirurgia. Mas SM1 eu fico seguro. Os SM2, aí a gente já começa a ficar mais preocupado, né? Então, a taxa de metástase linfonodal é muito grande. Mas, mesmo assim, eu pegando, por exemplo, um paciente idoso com SM2 e pesando o risco de morte cirúrgica com metástase linfonodal, eu, às vezes, até penso em indicar a ressecção endoscópica, sim, nesses casos. Mas, tem uma enfim, pergunta aqui. Pode falar, Matheus. Desculpa, Paulo. Tem uma pergunta da audiência. Banda elástica somente com lesão visível? Ou aí eu estendo um pouco a pergunta se na indisposição aí do tratamento endoscópico com ablação, com radiofrequência, né, um local que não tenha disponível, enfim, se ainda cabe ressecção endoscópica para o esôfago de Barrett, né? Isso sem lesão visível, né? O Barrett plano. O que vocês acham, Fábio e Gustavo? Se o Barrett é grande, você fazer ligaduras e ressecções vai dar um trabalhão e a chance de estenose é muito grande, né? Então, se você não tem como mandar esse paciente para radiofrequência, acho que ele vai entrar no programa de acompanhamento, né? O acompanhamento da endoscopia a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo aí do tamanho. Tratamento com tratamento farmacológico aí pesado nele e vamos segurá-lo até que tenha condição de mandá-lo para algum lugar para fazer a ablação. Completamente de acordo. Uma mucosectomia circunferencial com ligadura num Barrett grande. Nós temos que pensar em ajudar o paciente. Nós tratarmos um paciente e levar ele a uma estenose, onde a gente vai ter uma morbidade grande, acho que não é uma boa estratégia. Aí a vigilância entra como um fator de segurança, de acompanhamento. A vigilância é fundamental. E o tratamento intensivo, com IBPE, óbvio. Argônio é uma terapia que hoje em dia, né, com cada vez mais o crescimento da ablação com radiofrequência, que já é bem estabelecido na Europa, né, e nos Estados Unidos, mas que tem crescido aqui no Brasil. Mas antes a gente tinha o argônio, né, que era uma possibilidade.
qual a experiência de vocês, se eventualmente também ainda utilizaria, o que vocês acham, Gustavo? A gente chegou a fazer argônio lá para trás, há muito tempo atrás, antes de existir a radiofrequência, era o que a gente tinha, era o que a gente fazia. Mas hoje em dia, você vê que a literatura para a gente não fala mais. Existem uns catéteres novos de argônio que eles estão colocando no mercado aí agora, que a Herbio está trazendo, que eles falam que é uma revolução, que vai melhorar, que isso, que aquilo. Mas, sinceramente, na literatura não se usa mais argônio para tratar Barrett. Risco de lesão que vai ficar escondida, aquela buried glands lá, aquela coisa toda assim. Então, é uma coisa que a gente não vê mais na literatura. Tá? Mas nós já fizemos revisão sobre, vamos dizer assim, argônio usando 90 watts, 60 watts e o uso de inibidor de bomba com 40 ou 120. O objetivo era tentar um segmento a longo prazo e ver o impacto se o uso de uma potência maior poderia ter um resultado melhor. Infelizmente, a gente carece de estudos comparativos. Então, vamos dizer assim, foi uma ferramenta que a gente dispunha, é uma ferramenta útil. Se a gente não conseguir, vamos dizer assim, obter a radiofrequência e esse paciente, vamos dizer assim, não tenha condições de ser encaminhado para um centro de referência, pode ser uma opção, mas eu diria que isso aí são casos selecionados. Exatamente, é exceção. Outra coisa que eu acho muito importante, Gustavo, Fábio, Matheus, é quando você fizer a mucosectomia, o Gustavo sabe, né? Eu sou criado no Japão, né? Então, eu fixar adequadamente, mostrar qual é a margem cranial, mostrar qual é a margem distal, mostrar as laterais, aprofunda, pintar, se precisar pintar, porque isso aí é muito frequente. Vem lá o diagnóstico, você não sabe onde foi retirado, que pedaço que é, qual é o cranial, qual é o distal, qual está comprometido, qual ficou. Então, acho que essa é mais uma mensagem para os que estão nos ouvindo. Quando fizer a mucosectomia, plaquinha de cortiça, identificação, alfinetinho, fotografar e identificar rigorosamente para o seu patologista. E ligar para o patologista e falar, a peça assim, assado, eu vi isso, é assim. Tem que ter essa interação entre o patologista e o endoscopista. Não é só mandar a biópsia e escrever lá, Barrett, acabou. Não funciona assim, né? Eu acho que a gente está... todo mundo... Desculpe. Pode falar, Fabinho, desculpa. Gustavo. Não, assim, a gente está quase chegando no final da sessão e o take-home message é importante. Eu acho que a minha contribuição na mensagem final, antes de passar a palavra para os colegas, é a seguinte: Barrett exige tempo e dá muito trabalho. Não é uma aventura, nós temos que dirigir esses pacientes para um centro de referência e dedicar o máximo tempo que a gente puder para oferecer o melhor tratamento. Era isso que eu tinha para dizer. Matheus, Dr. Kassab, Gustavão. Eu também, assim, na linha do Fábio, acho que essa ideia de juntar aí o colega cirurgião, né, o Dr. Paulo e o Gustavo, né, eu acho que é bem a linha que a gente tem que ter na nossa rotina também, e aí envolvendo também o patologista, como o Fábio falou, né, a conversa multidisciplinar. Então, acho que essa é a mensagem que eu acrescentaria ao discurso aí do Fábio e finalizando agradecendo aí todos os membros da mesa, mais uma vez ao professor Eduardo Moura pela oportunidade. Obrigado. Gustavo, sua mensagem final. Muito obrigado, Edu, pelo convite. Foi uma honra participar desse debate, esse bate-papo assim, tão amigável e tão instrutivo, né, sobre um assunto tão cativante quanto o Barrett. Agradeço. Muito obrigado aos colegas. Paulo, sua última mensagem aí, por favor. Sua mensagem para os jovens. Minha última mensagem é: não opere todos os doentes. Converse antes com o gastroenterologista, com o seu endoscopista, e depois você toma a decisão. Não saia operando todo mundo. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, que foi muito honroso para mim. Bom, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês. Essa sessão foi histórica, espetacular, de um bom senso absurdo. Como é importante a gente poder... Como é importante a gente entender o ponto de vista do outro lado, pegar a pessoa com a formação de excelência, como tem o professor Paulo Kassab. Então, isso é muito gratificante para todos nós e melhora o dia a dia de cada um de nós.
Eu queria agradecer mais uma vez ao Paulo Kassab, que aceitou esse convite de última hora para estar aqui conosco. E eu prometi que liberava às 9 horas, porque ele tem uma formatura, que ele está atrasado na formatura. Então, bom evento para você, e estou te liberando às 9 em ponto, conforme combinado. Um abraço. Muito obrigado. Um abração, gente. Boa noite. Uma boa noite. Foi um prazer. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.